Mas ali no dia do nosso batismo, curioso era que você estava entrando ali no local onde a gente congrega com a sua família pela primeira vez. O que te levou lá para aquele dia? Porque tendo ideia dessa orquestração que o Senhor prepara, será que era para o nosso caminho estar se cruzando ali naquele dia? Você chegando com a sua família e a gente está aqui hoje conversando sobre isso? Pois exatamente como Deus foi movimentando coisas e trazendo essa sede ao seu coração, esse desejo, né, por encontrar algo maior, algo que vai além do que apenas a cara da igreja, da religião, da instituição. Também isso tem muito a ver com a nossa história, com a nossa caminhada, com a minha conversão. Muito difícil até chegar nesse momento do dia do seu batismo sem eu primeiro falar como é que eu mesmo cheguei até o Senhor. Né? Então conta pra gente como que foi essa experiência. Pois é, vou precisar puxar um pouco, né? Mas tudo vai fazer muito sentido naquilo que eu vou puxar um pouco na minha história. Aham. Eu acho que a minha história de caminhada com Deus, ela começa até bem antes de mim, antes do meu nascimento, porque tem a ver com minha mãe. Né? O que aconteceu? Minha mãe hoje ela não está mais com a gente, já está com o Senhor. Mas aconteceu que a minha mãe, ela nasceu num lar onde o pai dela, né, o meu avô, ele era assim muito rígido, muito moralista, fazia parte também de um grupo pseudo-cristão, né, e que procurou criar ela numa certa rigidez. Mas a minha mãe, apesar dela ter sido criada num lar muito rígido, muito moralista, né, o meu avô ter sido muito religioso, minha mãe não era tão religiosa assim, ou tão ligada à religião. Era alguém muito cheio de vida, de desejo de desfrutar, né, de experiências. E nessa caminhada da minha mãe, ela com 15 anos veio a engravidar. Não foi de mim ainda, foi de um dos meus irmãos, tenho 6, 7 irmãos, né? Uhum. Mas aí minha mãe veio a estar grávida com 15 anos de idade. E aí o que aconteceu? Meu avô veio e naquela situação acabou colocando, né, na hora de lidar com essa gravidez da minha mãe, acabou colocando o seguinte: olha, eu só quero que você apareça aqui novamente se você estiver casada. E minha mãe, ela teve que sair grávida com 15 anos de idade da casa dela e teve que circular e fazer a sua jornada de vida, né? Por que isso tem a ver comigo? Porque isso gerou na minha mãe um certo coração de pensar o seguinte: meu pai, meu avô, o avô dela, né? Mas minha mãe pensou, meu pai exigiu de mim, minha família exigiu de mim um padrão de moralidade, exigiu um padrão de comportamento, de regras. E o meu avô foi um homem bastante religioso, né? E que tinha essa ideia da religião. E minha mãe, ela entendeu que ela não conseguiu viver isso que foi cobrado dela. Uhum. E aí, quando ela foi tendo os filhos, né? Como eu falei, somos 6 irmãos. O que aconteceu? Ela, na nossa criação, ela não criou a gente muito aberto assim para a superstição. Ela tinha um certo conhecimento bíblico, né? Sendo bem claro, o meu avô, ele foi testemunho de Jeová por muitos anos, né? Então ela tinha uma certa ideia de Bíblia, uma certa ideia de religião, que quando a gente falava lá sobre superstição, quando a gente falava sobre imagens, né, sobre idolatria, tudo, quando alguma coisa nesse sentido surgia, ela deixava muito claro: isso não existe, isso não tem base. Então ela cortava qualquer ideia mais básica, supersticiosa de religião, mas ela também, por causa do trauma que ela passou, ela não chamava a gente para nenhum tipo de igreja. Então nós e nossos irmãos fomos criados meio que para ser ateus, porque a gente não recebia nenhuma ideia de Bíblia, de igreja, de religião, por causa do trauma dela, mas por outro lado não havia nada em casa que fosse para o lado da superstição ou de uma religiosidade mais básica, né? Uhum. E aí fomos criados, eu posso dizer, para ser ateus. E até é interessante que com 11 anos de idade começou a passar na televisão uma série chamada O Cosmos, né? Cosmos, até de um ateu famoso chamado Carl Sagan. E eu ali com 11 anos de idade acompanhava aquela série ali, sabe?
muito empolgado, porque começou a falar ideias, por exemplo, de infinito, de anos-luz, do tamanho do universo. E eram ideias assim que, para mim, com 11 anos de idade, trouxe uma impressão que eu parava lá, ia para frente de casa, sentava, olhava para o céu de dia, olhava para o céu à noite, e aquilo, sabe, ampliou a minha visão de mundo, ampliou a minha visão de universo, que eu passava a olhar de maneira diferente o céu, olhar de maneira diferente as estrelas. E quando eu estava ali cogitando sobre isso, sobre a ideia de infinito, de anos-luz, de tempo, né? Num dos episódios, o Carl Sagan, ele fala bem assim, que existiam muitas coisas que a ciência ainda não conseguia explicar. E aí, quando ele falou isso, algo entrou no meu coração, que foi, e essa história de Deus, que o pessoal fala, que de vez em quando eu escuto alguém falando. Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Então, eu vejo que esse seriado do Cosmos me levou a pensar sobre isso. Hoje, anos depois, eu entendo que o Espírito Santo estava falando comigo. Porque quando eu comecei a questionar, será que Deus existe? Será que Deus não existe? E tudo, né? Isso queimando no meu coração, eu com 11 anos de idade cheguei à seguinte conclusão, que hoje eu entendo que foi Deus quem me falou isso. Pensei o seguinte, se Deus existe, Ele é o Senhor. E eu tenho que viver a minha vida inteira para Ele. Quantos anos você tinha? 11 anos de idade. Uau. E eu entendi o seguinte, agora se Deus não existe, eu sou o Senhor. E eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Eu só tenho que tomar cuidado para não ser pego pela polícia. Tenho que tomar cuidado para não adoecer, morrer, me matar, me machucar. Mas todas as possibilidades estão abertas. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu morro e acabo, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu sou o dono, o senhor da minha vida. O pós-vida não te incomodava nessa época? Mas aí é que está. Se Deus não existe e se não há nada depois, por que eu vou me preocupar com depois? Entendi. Hoje eu entendo o seguinte, que eu com 11 anos de idade, eu não era nenhum superdotado, né? Nem era um filósofo. Eu entendo que o Espírito Santo estava me provocando essas ideias, né? Uhum. Mas eu cheguei a essa conclusão muito clara no meu coração, assim, se Deus existe, Ele é o Senhor. Agora, se Deus não existe, eu sou o Senhor, eu posso fazer o que eu quiser. E algo no meu coração pulsava assim, e queimava do tipo assim, Deus existe, Deus existe. Mas onde está Deus? Cadê Deus? E aí assim, como eu ia lá na escola, no caminho da minha escola tinha uma igreja católica, né? E assim, eu não fui criado no catolicismo, minha mãe nunca falou nada sobre isso, nunca tinha ido a uma missa, nada, não conhecia nada do catolicismo. Mas como era no caminho da escola, era o que estava mais fácil, eu pensei, vou caçar Deus ali, nessa igreja, nesse culto, nessa missa católica. E comecei a frequentar as missas de domingo com o meu coração, o meu espírito desejando Deus. Sozinho? Sozinho. Saía de casa, acordava no domingo de manhã, me arrumava e fui sozinho para a missa, sem pai, sem mãe. Sua mãe te perguntava irmãos. Onde você estava indo? Não tinha, né, essa curiosidade, né? A gente tinha uma liberdade muito grande de sair de casa e andar por aí. Minha mãe era meio, assim, liberal. E aí eu fui para a missa. E aí quando eu cheguei lá, eu tive um problema, né? Assim, eu pessoalmente, né? Porque o padre, ele era alemão e a homilia que ele falava era em latim, né? Porque algumas igrejas mais antigas queriam manter essa ideia de que falar em latim era algo mais santo, mais espiritual, não sei. Eu sei que eu ficava desejoso para ouvir sobre como caminhar com Deus, como encontrar esse Deus. E na hora da pregação ali, da explicação, a homilia era em latim. Aí eu me lembro que tinha os cânticos, que eram aqueles cânticos, sabe, bem lentos e tal. Eu tentava encontrar alguma coisa de Deus ali também, que me esclarecesse, né? Não estou dizendo que os irmãos católicos não encontram todo um sentido nisso. Mas para eu, com 11 anos de idade, sem nenhum histórico de catolicismo, aquilo estava muito distante. Aí eu comecei a ver que o pessoal fazia uma fila
E eu pensava, deve ter alguma coisa a ver com Deus. E comecei a pegar aquela fila, né? E aí quando chegava lá na ponta da fila, o padre chegava e colocava algo na minha boca que eu não sabia por quê, não sabia o que que era. Eu sei que num domingo eu recebi aquele algo na boca, no primeiro domingo. No segundo eu também peguei a mesma fila. Aí no terceiro domingo que eu estava lá naquela fila, alguém me pegou ali pelo braço, né? E falou, vem cá, você está tomando a hóstia aí, mas você já fez a primeira comunhão? E aí eu pensei, eu falei para ele, né? Não, o que é primeira comunhão? Falou, não, você não pode tomar a hóstia se você não fez a primeira comunhão. Vai lá na secretaria, se matricula para fazer a primeira comunhão. Aí eu fui lá, cheguei lá na secretaria, eu quero fazer a primeira comunhão. Aí a secretária falou, você não fez? Não. Então você traz a sua certidão de batismo. Aí essa igreja era perto da minha casa, né? Aí eu fui correndo até em casa, falei, mãe, eu queria a minha certidão de batismo. E minha mãe falou, ô meu filho, você nunca foi batizado. Aí eu voltei correndo lá para a igreja católica, né? Falei, eu não sou batizado. Ela falou, não, então você precisa batizar. Traz a certidão de casamento dos seus pais. Aí eu corri até em casa. Mãe, a certidão de casamento de vocês. Minha mãe falou, ô meu filho, eu e seu pai não somos casados. Aí eu voltei correndo lá para a secretária. Falei, pois é, meus pais não são casados. E aí ela falou o seguinte para mim, você não fez primeira comunhão, você não é batizado e seus pais não são casados. Para você não tem jeito não, menino. Pode ir embora. Eu acho que ela quis dizer que não tinha jeito de eu fazer a primeira comunhão, né? Aham. Mas eu entendi, poxa, busquei Deus. E ela disse que para mim não tem jeito. Porque meus pais não são casados, porque eu não sou batizado. Mas o que eu estou linkando aí a história da minha mãe com esse momento, né? Minha mãe buscou, ela foi expulsa de casa, né? Convidada a sair, por causa de um padrão moral elevado, por causa do costume religioso do meu avô, que era testemunho de Jeová, por causa das regras da família. E quando eu tentei encontrar Deus, eu bati de cara com essa situação também, onde ela colocou isso para mim, para você não tem jeito. E eu saí de lá e pensei, tentei encontrar Deus, mas para mim não tem jeito. E eu passei dos 11 aos 15 anos vivendo a outra proposta, né? Eu sou o Senhor. Então eu posso seguir o meu caminho, fazer o que eu quiser. Aprontei lá os meus erros, né? Que um menino de 11 anos de idade pode aprontar. Até os meus 15. Fui seguindo o meu caminho. E só com 15 anos de idade, na escola, uma professora de inglês, no último dia de aula, talvez ela quisesse estar fugindo ali de alguma repreensão na escola, mas no último dia de aula ela falou o seguinte, eu quero trazer hoje uma aula diferente para vocês. Eu quero falar sobre as 4 leis espirituais. E ela foi desenvolvendo lá a palavra dela, a palestra. Ela falou, primeira lei, Deus existe e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quando ela falou isso, eu lembrei muito forte desse tempo que eu fiquei, cadê Deus? Isso foi uns 4 anos depois. 4 anos depois. Mas eu tinha vivido esses 4 anos, do 11 ao 15, sem me preocupar com Deus. Mas no momento que ela falou, essa é a primeira lei espiritual, Deus existe e tem um plano para a sua vida. Isso voltou com toda a força. Eu falei, então, Deus existe. E se Ele existe, Ele é o Senhor. E eu tenho que viver para Ele. Aí ela falou lá, desenvolvendo, mostrando textos bíblicos, falou, olha, a segunda lei, o seu pecado te separa de Deus. Por isso que você não conhece a Deus. Por isso que você não desfruta do plano que Ele tem para a sua vida. E aí eu pensei em todos os meus pecados ali, até os 15 anos de idade, todos os meus erros, o meu caminho próprio. E pensei, é por isso que eu não consegui relacionar com esse Deus, é por isso que eu não encontrei. Os meus pecados me afastam de Deus. E ela chegou e falou, olha, terceira lei, Jesus é a solução para que o seu pecado não te impeça mais de caminhar com Deus. Aí quando ela falou isso, eu falei, poxa, então
quem é esse Jesus, né? Que é isso que ele fez? E ela falou que o que me impedia de relacionar com Deus, Jesus pagou ali na cruz. E agora eu podia ter um livre acesso. E foi quando ela falou a quarta e última lei. Falou, você precisa tomar uma posição sobre tudo isso que foi falado aqui. Você precisa decidir caminhar com Deus, viver para Deus. E aí veio muito forte aquilo que eu falei, aquilo que eu pensei, né? Deus existe. Ele é o Senhor. Então eu tenho, sabe? Era como se naquele momento não era nem uma questão de escolha, mas se Ele existe e Ele é o Senhor, eu tenho que viver para Ele toda a minha vida. Com 15 anos esse pensamento. Esse pensamento. E aí, da sala de aula, eu saí de lá e já saí assim, eu tenho que viver para Deus. Uma última coisa que aquela professora falou, né, que eu fiquei pensando, mas como eu vou viver para Deus? Ela falou bem assim, olha, se a tua igreja não te ajudou a caminhar com Deus, procure uma outra. Como eu falei, deixando bem claro, eu nunca tinha tido uma experiência com o catolicismo, não sabia nada do catolicismo. Uhum. Mas naquela minha tentativa, né, aquela palavra que aquela secretária, hoje eu vejo assim, que talvez ela foi muito infeliz em como ela me recebeu ali. Uhum. Eu acho que se ela tivesse me recebido talvez bem, de outra maneira, com uma clareza maior, hoje eu seria um padre, um bispo, né? Pela sede que eu estava no coração, né? Sim. Então eu creio que foi ali uma infelicidade dela por um lado, ou talvez um conduzir dos próprios planos de Deus. E quando a professora falou isso, se a tua igreja não te ajuda, procure uma outra. Aí eu saí de lá e pensei o seguinte, tentei ser católico e não consegui, né? Ela disse que para mim não tinha jeito a secretária. Então eu vou tentar ser crente. Agora, o que faz para ser crente? Eu não tinha a mínima ideia do que fazia para virar crente. Ou seja, você foi numa via, você encontrou uma série de barreiras que talvez te desmotivaram, até te impediram de seguir. E aí você falou, deixa eu tentar por essa outra via aqui. Deixa eu tentar por essa outra. Eu via lá alguns crentes na sala, né, caminhando, aquela visão mesmo de crente bem... Estereotipada, né? E eu pensava, poxa, eu vou tentar ser crente, mas o que faz para ser crente? Eu imaginava que era alguma coisa assim que tinha vindo, os crentes tinham vindo de migração de outro país, que tinha algum ritual, não tinha a mínima ideia. Aí eu cheguei da escola em casa, botei a mochila lá e saí atrás de uma igreja de crente para descobrir o que fazia para ser crente. Qual o parâmetro você usou para descobrir qual que é a igreja de crente? Não, eu fui na igreja mais próxima de casa, né? E aí quando eu cheguei lá na igreja mais próxima de casa, estava tendo lá a reunião deles, né? E quando eu cheguei na porta da igreja, eu estava decidido a entrar e falar para a reunião que eu quero ser crente, né? Aí entrei, fiquei na porta para falar isso e quando foi no meio da reunião, aí eu lembrei que eu vejo... vai tudo fazer sentido. Eu lembrei de uma coisa que tinha acontecido semana passada, do nada, né? Tinha chegado uma conta de luz na nossa casa para ser paga, e aí aconteceu que meu padrasto pagou aquela conta de luz. Quando minha mãe viu que não era do nosso endereço, era da casa atrás da nossa rua, minha mãe ficou muito brava, né? Ela era barraqueira. Ela falou, eu vou lá naquele pessoal, eu vou quebrar o pau lá, mas eles vão ter que pagar essa conta. E a gente, vai lá, mãe, vai lá. Quebra o pau mesmo, e ficamos esperando. Aí minha mãe foi lá, só que quando ela voltou, a gente, e aí, mãe, o que aconteceu? Falou, não, a mulher lá era crente, me tratou super bem, me deu um café, pagou a conta, e a gente ficou frustrado. Não teve barraco, né? E aí, quando eu estava na porta da igreja, eu lembrei, né? Falei, a mulher da casa 66, da rua de trás, é crente. Eu vou lá perguntar para ela o que faz para ser crente. E aí voltei e bati lá na casa da mulher. Quando ela abriu a porta, né? Na verdade, quando abriu a porta foi o marido dela, né? Uhum. Quando o marido dela abriu a porta, aí ele falou, pois não, né? Eu pensei, poxa, vai ficar estranho eu falar, quero conversar com tua esposa, né? Aí eu virei para ele e falei, o senhor serve a Deus? Aí ele, sim. Eu falei, o que eu faço para servir a Deus? O
que eu faço para virar crente? Aí ele abriu um sorrisão, me chamou para sentar no sofá. Ele falou, eu vou te explicar. E ele puxou o mesmo estudo que a professora tinha dado à tarde, na sala de aula. Olha. As 4 leis espirituais, explicou tudo de novo e perguntou se eu queria entregar a minha vida ali para Jesus. Assim, para mim já estava entregue, né? Falei, quero. Aí ele falou, olha, eu quero te chamar para te dar estudos bíblicos 1 vez por semana aqui em casa. E aí eu vou te explicar como é que faz para servir a Deus. Aí ele falou, inclusive agora eu estou indo para uma reunião lá na igreja, você quer ir? Aí eu fui para essa primeira reunião, isso vai fazer sentido depois, que era uma reunião de missões, né? Onde estavam ensaiando uma peça missionária. Mas aí depois de 1 mês que eu estava frequentando a igreja desse senhor, ele foi dar um testemunho, ele lá na frente da igreja. Ele falou, irmãos, há 3 meses atrás eu li um livro chamado O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz. E esse livro ensinava sobre uma pessoa que tem mais tempo de vida com Deus, discipular um novo convertido. Aí ele contando que quando ele leu esse livro há 3 meses atrás, ele tinha ficado tão impactado que ele pensou, eu quero fazer discípulos. E ele começou a orar e falar, Jesus, eu quero fazer discípulos. Mas aí ele falou o seguinte, Jesus, eu quero uma prova. Eu quero que você mande alguém para eu discipular. Mas eu quero te pedir 2 coisas. Primeiro, eu quero te pedir alguém que nunca foi crente, que nunca foi de igreja, que nunca foi de religião nenhuma, que não sabe nada de Deus, para eu ensinar tudo do zero para essa pessoa. Quero que você mande alguém assim. E segundo, ele colocou o seguinte, Jesus, eu quero que você mande alguém bater na porta da minha casa e que essa pessoa me fale 2 coisas. Que ele me pergunte, você serve a Deus? E como que eu faço para servir a Deus? Aí ele falou, Jesus, se você me mandar alguém na porta da minha casa e falar essas 2 coisas, eu vou saber que foi o teu Espírito Santo que enviou essa pessoa. Aí ele falou, e aí há 1 mês atrás o Carlos bateu na porta da minha casa e falou essas coisas. E eu estou fazendo esse trabalho de discipulado com ele. E ele estava assim, impressionado, né? Mas eu, quando ouvi ele contando essa história, a impressão que isso trouxe para mim foi assim, muito forte. Porque eu pensei o seguinte, então Deus me conhecia antes de eu querer conhecê-lo. Sim. Foi Deus quem me chamou para servi-lo. Foi Ele que me mandou na porta desse cara. Foi Ele que controlou até as palavras que saíram da minha boca, né? Aí eu comecei a meio que a entender o seguinte, servir a Deus não é questão de moral elevada. Servir a Deus não é uma questão de costumes e regras. Servir a Deus não é uma questão de estudos e conhecimentos. Não é uma questão de religiosidade. Servir a Deus é encontrar esse Deus que pode falar, que pode chamar a gente para uma caminhada, que quer se revelar. Alguém que me conhecia antes, que me chamou, que armou toda essa situação e que quer caminhar comigo. Então isso foi a impressão que ficou muito forte no início da minha caminhada cristã.